O clima influencia na programação de treinos de vocês ou não? Responda aí já essa pergunta, porque hoje é disso que eu quero falar. Por que que isso me veio à mente? Porque no último fim de semana eu tinha o último treino longo para fazer antes da maratona. E era coisa de 30, 34 quilômetros. E aí, como eu sempre faço, pego o celular e olho o aplicativo do tempo. Eu uso o nativo do iPhone. Cada um tem o seu aplicativo de tempo preferido. Esse me serve muito bem. Ele é previsão. A previsão não é garantia, mas ele prevê muito bem. Muitos acertos. E morando em Florianópolis, mais do que a chuva, o vento é um fator preponderante para você fazer um treino bom ou não, se tiver algum ritmo. Porque quando dá o vento sul de 20 km por hora, com rajadas de vento de 50, 60, você começa a repensar a sua vida e o seu treino. Na minha rotina normal de treinamento, eu faço basicamente terça e quinta, ou segunda e quarta, vai variar de acordo com o período da vida, mas normalmente 2 treinos no meio da semana de intensidade, de qualidade, de ritmo, que vai fazer alguma força. E esses treinos normalmente eu não mudo, eu deixo eles sempre na terça e quinta, mas eu olho as condições do tempo para ver assim, bom, hoje tem vento sul, talvez eu consiga entregar o ritmo, talvez sim, mas com um pouco mais de esforço. Talvez eu não consiga entregar o ritmo, talvez metade do percurso seja bom e metade seja ruim, tem que compensar. Basicamente é por isso que eu olho o aplicativo do tempo. A chuva incomoda? A chuva sim, mas uma chuva, um temporal, talvez um super temporal, pode diminuir seu ritmo, mas nunca tanto quanto um vento sul de 25 km por hora contra você, te segurando. Isso é um negócio horrível. Eu tenho a lembrança de um treino longo que eu fiz nesse ciclo, que eu fui sair para correr e a meta era chegar nos 4,50, 5. E o vento me segurava de tal forma que eu desisti. Deu 5,15, 5,10 e sofrido. A grande questão para mim do clima aqui em Florianópolis é o vento. E aí nós temos nosso poder, nosso superpoder. O pessoal do Nordeste tem em relação ao calor. Eles descem para cá com 20 graus tão felizes. Nós queremos um pouco menos da temperatura. Mas aqui, todo dia tem algum vento. Eu tô gravando agora aqui, tem um ventinho batendo. É o finalzinho do vento sul do fim de semana. Tem vento, tem. Às vezes atrapalha, às vezes não. Mas quando é o vento sul, meu amigo, é complicadíssimo. Então é isso que eu queria saber de vocês e é isso que eu queria trazer. Eu mudei, alterei o meu treino de domingo para sábado. E eu tenho gostado de fazer os longos no domingo, porque domingo não tem movimento nenhum. Eu corro até na rodovia às vezes, porque não tem carro. No sábado, um dia mais útil, já fica mais complicado. Mas aí eu vi assim, não vai ter como. Eu não vou fazer esse último longo com um ritmado de maratona com o vento sul contra. Não, eu já sei como é que é, não quero. Mudei pro sábado. E foi uma boa decisão, porque sábado ainda tinha um pouquinho de vento, que era o começo da subida do vento, né, que ia aumentar a velocidade, e não teve sol. Então foi perfeito. Se eu não tivesse tido um incômodo nos dedos do pé esquerdo, seria o longo perfeito. Vocês já mudaram? Vocês programam a sua semana pensando nisso? Porque às vezes a pessoa também não tem disponibilidade de tempo e de horário para ficar fazendo essas bagunças aí, porque eu em alguns momentos tenho uma disponibilidade de horário que eu consigo fazer isso. Por exemplo, dias de chuva. Já teve dias de chuva que eu vi assim, tá chovendo demais, eu não vou sair na chuva. Mas e no dia da prova, se estiver chovendo, você não vai? Olha, dependendo da prova, talvez não, mas na maioria eu vou. Só que não precisa, né? No dia de semana, para fazer um intervalado, fazer um trote, uma rodagem, você sai no temporal. E aí eu esperei, no aplicativo dizia, a partir das 9 melhora. E eu peguei, a partir das 9 melhorou, eu fui, deu certo. Mas tem dias que você não tem essa possibilidade. Teve um dia que eu tive que acordar às 4 da manhã para começar às 5 e tava chovendo. E eu fui e me molhei e tudo bem. Também já teve casos de estar em casa, o barulho da chuva caindo era ruim, era chato, atrapalhava. A gente olhava pela janela, parecia um temporal, mas a hora que eu botei o pé para fora de casa, o bicho não era tão feio quanto parecia. Então, basicamente, essa é a questão, o clima. E o clima que eu coloco, o vento e a chuva, né? Porque o sol vai estar aí. No verão vai fazer sol, no inverno vai fazer sol, o sol esquenta. Então o que atrapalha muito é a chuva e o vento. No caso de Florianópolis, muito mais para mim o vento. Teve 3 dias de chuva, eu acho que eu lembro, que eu saio de casa, eu pego 2, 3 toalhas, deixo em cima do carro na garagem, para quando eu voltar eu já me secar. Mas foi isso, porque normalmente a chuva eu consigo manejar melhor. E também molhou, ok, saiu o ritmo. Agora o vento, o vento, esse me faz mudar alguns treinos, principalmente os de ritmo e o de fim de semana, né? Que dá para colocar aqui e acolá. Mas o de meio de semana eu já vejo assim, puxa vida, hoje vai ter um ventinho contra, mas tudo bem, a gente se adapta e vai seguindo. Conte aí
O clima, ele atrapalha seus treinos? Ok, ele atrapalha, mas aí você programa, reprograma? Como é que você faz? Conta aí, curta o vídeo, se inscreva no canal e seja membro. E vai comentando. Nós já tivemos comentários do Fernando, de outro Fernando, 2 Fernandos comentando. Tivemos comentário da Juliane, o Fabiano. Então continuem comentando. Esse quadro, esse vlog, os vídeos, eles vão continuar. A ideia é ter vídeo todo dia no canal de alguma coisa. O vento, a chuva, o sol, o clima. Conta pra mim como é que é pra você. Tchau!